Hoje é 13 de novembro de 2019, são 17 horas e 45 minutos, único horário que este escriba encontrou para examinar os dois jornais que habitualmente tem sobre sua mesa de trabalho. O resto do dia foi dedicado à procura de se experienciar o ataque aos expedientes que hão de ser suspensos a partir de sexta-feira. Sexta-feira é data da proclamação da República, é data em que se comemora a proclamação da República. Na quinta-feira já, o brasileiro, principalmente o funcionário público, não há de gostar de trabalhar. Hoje é quarta-feira, fim de tarde. Então, amanhã já se terá o expediente prejudicado. Sexta-feira não se trabalha, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, o brasileiro volta estremunhando de cansaço. Ele, brasileiro, deveria estar, assim, trabalhando, porque este antigo escriba é católico, apostólico, romano. Os católicos, aqueles anglicanos, aqueles que se dão a outras religiões licitamente instaladas no país. Nós, católicos, temos dezenas de centenas de imagens de santos e de santas. Este escriba, desde pequeno, se acostumou a conversar com Nossa Senhora em suas dezenas de possibilidades de aparições e ainda conversa com ela às vezes. Nossa Senhora é amiga deste muito vetusto escriba, mas, independentemente disto, nós católicos, apostólicos, romanos, embora o Brasil seja um país laico, temos excesso de dias santos e pontos facultativos em homenagem a uma santificação qualquer. Centenas de imagens, nas quais, aliás, este escriba miticamente crê, acredita, e tem adequação vinda da primeira infância, desde os primórdios, quando foi batizado, crismado, fez a primeira comunhão, etc. Isso aí, levado ao controle legislativo das aparições dos santos e das santas, justificando a medida legislativa determinando a prolação de feriados, isso aí prejudica muito o nosso trabalho e a fruição dos resultados do expediente em que nós arregaçamos as mangas para produzir resultados à nossa nação. Não se sabe o que os santos e as santas pensam lá acima das nuvens. Este escriba sempre mistifica ou mitifica essas aparições. Não se sabe o que os santos e santas pensam a respeito disso. Não se tem ciência se, por hipótese, eles dependem de alguma Assembleia Geral dos Santos e Santos a saberem como se faz para a comemoração de um ou de outro dia santificado e devotado
a uma das nossas divindades que nós colocamos nas igrejas em imagens, algumas muito bonitas, inclusive, e outras positivadas no Vaticano. Este escriba visitou 2, 3 ou 4 vezes o Vaticano e aquelas imagens construídas e lancetadas no mármore por grandes e grandes e grandes pintores e escultores que nós nos acostumamos a quase endeusar. Aquilo é belíssimo, mas, independentemente disso, é preciso que se tenha aí uma modificação da legislação correspondente a essa multiplicidade de exemplos de paralisação de trabalho no país. O nosso Brasil tem trabalhado pouco. A verdade é esta. Não se sabe, não se percebe, não se tem qualquer manifestação concreta do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre esses feriados nacionais. Ele não teve nenhuma manifestação objetiva respeitante a esse tema, porque, embora parecendo católico apostólico romano, ele tem na esposa alguém que milita entre os evangélicos. E segundo este escrevente do direito penal pensa, o evangélico não se dá muito bem com imagens de santos. Os templos religiosos dos evangélicos são desconformes à colocação de cruzes e de esculturas em geral. E não só os evangélicos em si, mas aqueles também que fazem parte de diferenciações da Igreja Católica Apostólica Romana. Este escriba precisa trabalhar, tem compromissos muito sérios, inclusive com a liberdade de terceiros. E, embora para nós a paralisação do foro ou do fórum constitua de certa maneira, uma apreciação muito gostosa e nos faça muito bem, o preso sofre muito com a frutificação do impedimento a que nós advogados, nós juízes, nós promotores de justiça, nós ministros da Suprema Corte, dos tribunais ditos inferiores, esse impedimento a que nós consigamos trabalhar. E se dirá, bem, mas nós trabalhamos em casa, é uma forma de se examinar esse problema, porque o trabalho mesmo, o trabalho objetivo concreto, se faz nas cortes e nos julgamentos virtuais, que são ficções e são, às vezes, julgamentos mal postos, e reais, com a fiscalização objetiva dos advogados. Então, são agora 17h55 do dia 13 de novembro de 2019. Este escriba pretende trabalhar amanhã e na própria sexta-feira, véspera, o sábado, que é véspera do domingo, porque é necessário. O cliente espera que nós nos dediquemos a ele e se dirá que os advogados têm também direito ao descanso. Nós temos direito ao descanso, sim, mas o paciente, aquele que está escangalhado dentro dos nossos presídios morféticos, o paciente tem direito a que nós pensemos neles também, nos feriados seguidos que nós temos por aí. Então, o escriba termina esta manifestação de hoje,
13 de novembro de 2019, às 17 horas e 55 minutos, termina esta manifestação pensando nas múltiplas imagens de Nossa Senhora e pensando se Nossa Senhora conversando conosco eventualmente numa mistificação ou numa vídeo manifestação entre os tempos aqui e outros tempos acima das nuvens, se Nossa Senhora concordaria em que é preciso que nós trabalhemos mais e não nos apressemos a descansar, indo embora e preparando o farnel, deixando de trabalhar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo e, quiçá, na primeira metade da segunda-feira. Tocante a isso, vale apenas um último comentário sobre o que teria acontecido com essa notícia de que um eminentíssimo advogado, cujo nome não é importante agora, tenha manifestado em plenário não, em caminhão publicitário posto nas ruas, tenha manifestado críticas à Suprema Corte extravasantes daquilo que pode constituir eventualmente alguma censura até válida a uma ou outra posição de magistrados no nosso triunvirato constitutivo dos poderes superiores do judiciário. Parece a este cronista que o púlpito para o sacerdote e a plateia à volta de uma manifestação pública de alguém exercitando liderança é extremamente suficiente a que o orador se entusiasme demais e fale alguma coisa que seja extrapolante dos limites legais postos à manifestação pública. O microfone é terrivelmente insidioso e leva a uma sugestão muito grande a que se abstraia o agente da censura interna que todos nós devemos ter. Não sabe este cronista o que aconteceu ao eminentíssimo colega, mas este há de explicar, se quando puder ou for levado a tanto, ele há de explicar por que o fez. Porque é evidente, os juízes não estão isentos de censuras, de críticas, mas há um limite que é aquele estabelecido ou instituído pela própria lei. Aliás, o cronista viu aqui, numa das páginas da Folha de São Paulo, um dístico ou um pedaço de notícia correspondente ao problema tramitando em função do procurador da República, Dallagnol, que fez críticas acerbas à Suprema Corte em função dessa questão toda que vem sendo muito cuidada nos debates judiciários brasileiros. Dallagnol estava sendo processado
no Conselho Superior do Ministério Público, exatamente em razão de ter ofendido a Suprema Corte. A instauração do procedimento foi determinada, inclusive, a poder de ofício remetido pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso foi parar, no fim das contas, nas mãos do ministro Fux, e entre o ministro Fux e o ministro presidente da Suprema Corte aparece uma contradição qualquer, porque o ministro Fux teria determinado alguma coisa diversa daquela provocação primeira que fez o presidente da Suprema Corte. Então, dentro desta sucessão de contradições, se Dallagnol tem o seu procedimento disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público suspenso por um ato judicial qualquer, fica complicado processar-se o advogado por ter praticado comportamento assemelhado, talvez um pouco mais acidulado, ou talvez mais acidulado, mas de qualquer forma, na origem, conservando a mesma base justificadora da instauração do procedimento provocada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É particularidade na qual este cronista não quer, não pode e não deve interferir. Lamenta apenas que isto tenha acontecido da parte da advocacia, um advogado que tem muitos serviços prestados à classe e que envelheceu, é certo, e quiçá, enquanto avançando na idade, tenha mantido pouca vigilância sobre a acidulação dos epítetos postos na própria língua. Isto é um risco muito grande que qualquer manifestante ou qualquer líder precisa analisar enquanto começa a se manifestar, principalmente sobre o telhado ou teto de um caminhão posto no meio da rua e no meio da multidão. A multidão é sanguinolenta, a multidão ensandece, a multidão instila o veneno colhido às vezes, ou posto às vezes dentro do coração da criatura. E de repente, aquela virulência atinge aquele ou aqueles que não a merecem. Nesse desvio, aquele que pronuncia aquelas coisas que não deveria pronunciar, paga um preço, que é um preço caro, porque diz o que não deveria dizer no desrespeito que a manifestação positiva em função daqueles que são atingidos. Faz parte, mas quando nós eventualmente passamos do limite, inclusive o eminentíssimo Procurador da República, Dallagnol, nas suas manifestações, quando nós passamos do limite, nós devemos saber que o preço é, às vezes, muito caro e nos atinge os excessos. Dito isto, são 18h05. Vamos aproveitar enquanto a noite não colhe São Paulo e vamos preparar o expediente para amanhã, porque amanhã ainda é dia útil, embora as estradas já estejam começando a ficar pouco adequadas ao tráfego em razão da multidão que vem por aí. E lá na Vevá.